Fala, viajantes cósmicos, mestre do universo aqui, e o tema de hoje é: será que Monster Hunter World é tão bom assim? Já faz um ano que o Monster Hunter Wilds lançou e as pessoas têm reclamado bastante, com razão em vários pontos, né? A performance é indesculpável. Não, jamais deveria ter sido lançado desse jeito. Mas uma coisa me irrita nessas reclamações, que é assim, o tanto de fãs que começaram jogando World que desejariam com todas as forças que Monster Hunter Wilds fosse Monster Hunter World 2. Ficam dizendo, já vi gente falando que Monster Hunter perdeu a alma, já vi gente dizendo que isso não é o verdadeiro Monster Hunter, que é muito fácil, yara, 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 todas essas palavras, né? E eu acho engraçado porque é uma repetição do que aconteceu com Monster Hunter Rise, né, quando ele saiu durante a pandemia. E aquele jogo também tinha problemas, claro, principalmente por ter sido feito durante a pandemia, né? Isso acaba atrapalhando o desenvolvimento de um jogo. E tanto o Wilds como o Rise tinham vários problemas que mereciam sim ser criticados porque é assim que os jogos ficam melhores. Só que o problema é o seguinte, a fanbase de World acha que se o jogo não é Monster Hunter World, ele é ruim. Acabou. E eles agem como se Monster Hunter World fosse o Monster Hunter definitivo, a experiência máxima de Monster Hunter. Nunca vai ter outra, nunca vai ter nada melhor, e Monster Hunter é isso aqui, esse é o verdadeiro Monster Hunter. Sendo que como alguém que jogou várias das gerações, exceto a terceira, ainda tenho que jogar isso aí. É tipo, cara, Monster Hunter é muitas coisas e muda demais. A quarta geração de Monster Hunter é bem diferente da primeira, que já é diferente da segunda, que já é diferente da terceira. E o Monster Hunter World é um dos mais diferentões que teve. E ele teve seus próprios problemas na época que muita gente hoje em dia esquece porque ele tá completo, todas as atualizações já saíram, tá tudo show, né? Tudo terminado. E aí as pessoas agem como se ele não tivesse tido problema no lançamento. E o que mais me irrita é uma turma que tá surgindo agora agindo como se o Rise nunca tivesse tido problemas, como se ele fosse perfeito e ninguém tivesse reclamado. E eu fico, Monster Hunter Rise é o meu favorito, mas cara, para com isso. Monster Hunter Rise teve problemas sim, e isso não é o fim do mundo. Você pode criticar um jogo, ele pode ter problemas. A minha reclamação vem com esse fato de que as pessoas estão puxando muito o saco do World, como se o World fosse esse jogo perfeito, que nunca teve defeitos, que nunca fez nada de errado. E me desculpe, o World é um jogo que você pode comprar, tá na Steam, jogar agora e não é esse balaio todo não, rapaz. Mas não é mesmo, assim. É um jogo muito bom, eu amo esse jogo, tenho 270 horas quase, e eu não aguento mais jogar o World. E eu não quero que outros Monster Hunter sejam Monster Hunter World 2 ou Monster Hunter World no Switch. Eu quero que o World seja o World. Pra quem quiser jogar o World, tá lá. Igual o 4. Quem quiser jogar o Monster Hunter 4, tá lá. É só ir jogar. Eu amo Monster Hunter Freedom Unite. Quando eu quero jogar ele, eu vou jogar ele. Quando eu tô jogando o Wilds, eu quero jogar o Wilds. Cada Monster Hunter é uma experiência única e sempre foi assim. As coisas sempre mudaram pra caramba. E sim, a performance é indiscutivelmente um defeito de Wilds. Eu não vou defender isso aqui nunca. E ele tem outros defeitinhos, assim, que a gente pode ir reclamando depois. Mas nesse vídeo eu queria falar sobre os defeitos mesmo do próprio World. O que tem de ruim no World? Porque muita gente começa a jogar Monster Hunter agora, porque a franquia tá fazendo sucesso e tal, e ela recebe a recomendação: ah, joga o World, joga o World. É, eu acho uma boa recomendação, assim, dependendo do player. Tem gente que vai amar o Word, tem gente que vai detestar, porque o Word tem vários problemas que podem, especificamente para o seu gosto em videogame, ser inaceitáveis. Então eu quero deixar claro que esse vídeo não é uma crítica, ó, eu vou esculachar com o Word aqui. Eu amo o Word. Eu acho que o ecossistema foi provavelmente o melhor, assim, sem destruir a performance, que nem no Wilds. Embora a performance tenha sido ruim no lançamento, sim, mas a do Wilds foi cruel. Então, tipo, eu amo essa parada do ecossistema, eu gosto dos monstros, tipo Nergigante, Odogaron, Beelzeebuz. Tem muito monstro legal que foi lançado no World, que é muito bem feito. Tem muita coisa que eu gosto, as mudanças que eles fizeram na gameplay, embora tenha umas que eu realmente não entendo por que que eles fizeram isso. Tipo, você poder reestocar os seus itens, eu não gosto disso. Gostava do jeito antigo, onde os itens que você levava são os que você tem. Então, eu vou começar aqui com os problemas. Eu acho que o primeiro problema do World é assim, todo Monster Hunter tem uma série de atividadezinhas que você tem que fazer pra não ficar pra trás, pra conseguir manter os seus itens, os seus recursos, pra conseguir manter tudo funcionando. Então, o Monster Hunter Freedom Unite tem uma fazendinha. Quase todos têm uma fazendinha, né? E o World tem isso também, show. Só que o World, ele eleva isso pra gameplay.
Então tem vários momentos que você tá jogando e você tem que ficar cuidando de vários pedacinhos, principalmente na DLC, isso é uma coisa que me irrita demais, porque eu não posso só ir na luta e bater no monstro, eu tenho que a par cada missão que acaba eu tenho que voltar pra base, tenho que me preparar, organizar meus itens, organizar quais que foram os gatos que eu mandei nas missões, não sei o quê, você tem que fazer tudo isso, mas isso é todo Monster Hunter, sempre teve. Aí você tem que comer, qual a refeição e tal, isso é normal. O problema pra mim é quando você chega numa quest, e isso é principalmente na DLC, no jogo normal não tem isso, mas na DLC, que é tipo, você chega numa quest e você tem, ok, eu vou usar a garra, vou me agarrar nessa parte do monstro quando ele não estiver atacando. Aí eu vou ferir essa parte do monstro pra poder, como ela tá ferida, né, eu vou conseguir dar mais dano nela. Cara, isso seria legal se fosse dano extra, assim, tipo, é um extra. Se eu conseguir fazer isso, eu dou mais dano do que o normal. Só que o problema é que eles mudaram todos os valores de defesa dos monstros nessa DLC. E aí já começa um problema muito grande, porque se você for lutar do jeito que você lutou durante o jogo base inteiro, parabéns, você vai demorar 40 minutos pra matar esse bicho. E você pode ficar: "Ah, mas 40 minutos tá de boa". É, mas e se você quiser fazer uma armadura? É segunda-feira, você quer fazer uma armadura, aí você vai o quê? Esperar até o final de semana pra ter tempo pra jogar? Tipo, porque se você tá trabalhando, o World é cruel com você. Principalmente essa DLC. É muito cruel. Enquanto o jogo base e os outros Monster Hunters, uma caçada grande dura assim uns 25 minutos, meia hora no máximo, esse aí você pode preparar os próximos 40 minutos da sua vida, a não ser que você tenha as skills adequadas, a build certinha, tudo feito com detalhes. Só que o problema é, quando você chega nessa DLC, ou você já farmou tudo isso antes, e aí prepara bem umas 200 horas de gameplay pra farmar todas essas decorações, e conseguir equipar as suas armaduras com as skills adequadas, né. Ou, você sofre até o final da DLC, quando você já estiver lutando com o dragão ancião, e aí você pode conseguir uma armadura que preste. No meu caso, eu tive que sofrer, né, porque eu não vou farmar por 200 horas pra conseguir as decorações. E esse é o problema, assim, que, tipo, eu acho do World, é que você não pode construir as suas próprias decorações, você não pode fazer elas. Você tem que torcer para que a máquina de sorte, né, o cassino, tenha piedade de você, porque as decorações agora são cassinos. Em todo Monster Hunter você fabricava elas, que nem uma armadura, que nem uma arma. Não, não, Monster Hunter World teve a brilhante ideia de ser um cassino e é um cassino cruel, porque no Wilds eu não me importo, cai decoração toda hora ali. Ainda prefiro que você faça, tipo, no Rise ou na segunda geração. Mas, tipo, se você vai me dar de graça, é melhor do que esse cassino absurdo do World. Se você conseguiu uma decoração boa no World, você mantenha. Você mantenha. Você não se livre disso por nada nesse mundo. Porque é difícil conseguir decoração boa. E não é só difícil conseguir decoração boa, como é mais difícil ainda conseguir uma decoração boa pra arma que você tá usando. Eu, pra gravar gameplay pra esse vídeo, eu consegui uma decoração irada, assim, uma decoração boa mesmo. Problema, é boa pra todas as armas, menos a que eu estava usando. Aí é osso, né? Você lidar com isso. E se prepare, porque quando você termina o boss final, Shara-Ishvalda, péssima luta por sinal, o World tem péssimos boss finais. Ele tem a Velkhana e o Nergigante, que são lutas incríveis, que são os garotos propaganda, tanto do jogo básico como da DLC, mas quando chega nos boss finais, pelo amor de Deus, Zenogyiva é péssimo. É um bicho que não te acerta nunca, é lerdo pra caramba. A mesma coisa com o Shara-Ishvalda, muito fácil essas lutas. Eu ainda desmaiei nessas lutas, porque demorou tanto o Charichivalda, que eu ainda não tinha a build adequada pra lutar com ele, né. Então, tipo, ia demorar. E no final meus dedos já estavam doendo, assim, eu já estava: "Cara, por favor, morre, só morre cara, eu tô cansado". Eu comecei a ficar tão cansado que eu já não desviava mais dos ataques. Eu: "Não, não é possível, ele vai morrer a qualquer momento". E aí ainda desmaiei 2 vezes. Mas assim, tipo, nunca mais eu refaço essas lutas. Ô coisa horrível. Isso é uma coisa que o Rise não tinha, porque as lutas finais do Rise são ótimas. E Zoshia no Wilds, eu gosto desse monstro, cara. É muito bizarro esse bicho, mas eu acho ele irado. Os jogos depois já fizeram bosses finais bem mais elaborados. E aí tem um negócio que você pode me falar, né? Ah, mas quanto ao negócio do tempo, né? De demorar muito as lutas. Veja bem, nos outros Monster Hunters, quando você chegava na DLC, né? No Rank Master, também demorava muito. E é verdade, demorava. Só que o problema, aqueles Monster Hunters, eles eram claros. Tem a campanha single player, quando você terminar, vai subir os créditos, assim, você jogou o jogo, você viu os monstros, a maioria, você fez a maior parte do que tinha pra fazer. E se você tiver amigos, você pode jogar o multiplayer e vai ser de boa. Se você não tiver amigos e quiser um desafio, você pode ir lá e jogar sozinho.
meter o louco, dizer: "Não, eu me garanto, eu vou fazer esse negócio que é balanceado para 4 pessoas, eu vou fazer essa luta sozinho". E você pode fazer, e vai demorar muito tempo, porque de novo, o monstro tem vida para 4 pessoas. Só que é um desafio que você pode fazer. Só que o jogo diz: "Ó, isso não foi feito para uma pessoa sozinha". O problema do Word é que ele vende como se fosse feito pra uma pessoa sozinha. Só que é feito pra uma pessoa sozinha que já tem a build toda pronta, né. É isso. Quando você tá entrando no rank mestre em Word, é assim, você pode farmar por 200 horas até chegar na DLC, ou você pode, né, tipo, meter o louco e ir tacando a cabeça na parede até conseguir uma armadura que preste, que foi o que eu fiz. E é tipo, esse jogo, principalmente nessa DLC, ele começa a desrespeitar o seu tempo demais, porque você vai ter que usar essa garra. Só que o problema da garra, que eu falei, né, o problema da garra é que ela é insuportável de usar. Se o bicho atacar, por exemplo, você se prende no braço dele, ele atacar com o braço, você cai. Show, ok, faz sentido, né. O problema, às vezes você tá preso nas costas do bicho, e o bicho ataca com a cabeça, só que você cai também. Por quê? Só Deus sabe, ninguém sabe. Não faz sentido, a maior parte das vezes que você cai. Não faz sentido, então você tem que esperar um momento que o bicho esteja vulnerável pra poder ferir uma parte, pra poder dar dano normal, o dano normal, mas só naquela parte. Dano que você já estava dando o jogo inteiro antes dessa DLC. Porque na DLC eles mudaram os pontos de vida dos monstros, aumentaram pra caramba a vida deles e aumentaram pra caramba a defesa deles. Então, boa sorte tentando matar esses monstros, assim. E aí você me pergunta, né? Ah, beleza, você tá aí falando mal da DLC. Mas, tipo, eu posso só jogar o jogo base também. O jogo base é bom. E, cara, a própria DLC é boa também. Tem vários monstros legais. Eu gosto do Tigrex quando você luta com ele. Tipo, tem a Nargacuga, tem o Velkhana. Velkhana é irado. A DLC tem muitos pontos bons. Esse é um jogo bom. Eu só tô falando quais são os defeitos porque ninguém vai falar. Aparentemente, esse jogo é incrível, não tem defeito nenhum e ninguém vai falar dos defeitos. Aí quando você for jogar, você vai ter a surpresa. Falo primeiro da DLC, porque assim, você já vai ter jogado o jogo, já vai estar gostando, já vai estar todo empolgado, e aí, pum, a DLC vai meter logo um peixe na sua cara, o primeiro peixe que aparece, que é um peixe de neve gigante, e você vai demorar uns 30 minutos pra matar ele. Você vai ficar, opa, nem o Nergigante demorou tanto, por que que isso tá assim? Pois é, por que será? Porque o jogo não se importa com você, sabe? Você que se dane. Seu tempo é secundário. Mas o jogo em si também tem problemas. O problema do jogo base, que não era problema antes da DLC, mas depois que lançaram a DLC virou um problema. Por causa dessa garrinha maldita e da dificuldade que é você conseguir achar uma abertura no padrão do monstro, no padrão de ataque dele, pra conseguir ferir alguma parte que você vai dar dano, por causa dessa garrinha maldita, eles colocaram uma mecânica que se você der dano suficiente no monstro normal, ele vai pular pra trás e ele vai ficar cansado, respirando assim, bah, 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 lá parado. E aí você pode se prender nele de boa. Assim, vai ter um tempo que ele vai ficar assim, mas assim que você se prender nele, o tempo reseta pra você ter o tempo de ferir qualquer parte e tal, com qualquer arma. Show! Problema. Você tá aqui usando um combo irado. Você tá com a lâmina dinamo. E você vai usar aquele ataque especial lá que você solta toda a carga toda a carga desse troço, destrói tudo, solta um monte de explosão e tal. Você encontrou a oportunidade perfeita. Bum! Assim que você encosta no monstro, na primeira vez que dá dano, ele pula lá pra trás e o seu combo é. Por quê? Ah, não, porque agora é a hora de você usar a garra. E o jogo fica mandando em você. Mas e quando eu não tiver na DLC? Não, não tem problema, o monstro vai fazer isso do mesmo jeito. Ele fica mandando no seu combo. Não era a hora de usar o combo. Por quê? Porque o jogo decidiu que não era. O monstro foi pro outro lado. Ah, porque ele desviou do meu ataque? Não, ele não desviou do seu ataque. Ele simplesmente é hora da garra. Tem que usar a garra agora. Tem que usar a garra. Porque o jogo tá mandando. Você não viu que o jogo tá mandando? Então você tem que fazer isso. Porque o jogo mandou. Não tem motivo, é só porque ele mandou. E isso, eu não preciso nem dizer o quão estressante que isso é. Isso vai acontecer várias vezes. Você vai encontrar a oportunidade perfeita, você tá com as lâminas duplas, você vai usar a dança demoníaca lá e tal, pum, dá o seu dano máximo, e aí o bicho pula pro outro lado do mapa e fica parado olhando pra sua cara enquanto você fica usando o ataque no vento. E boa sorte, porque quando o ataque terminar, ele já vai ter voltado a se mexer, então você perdeu a oportunidade. Não deu dano, não conseguiu usar a garra, você viu pra nada. Muito divertido. Nossa, incrível. Aí, né, continuando nos problemas. A maioria das armas mudam os combos se tem um barranco ou não. Você tá no barranco, né? Um barranquinho e tal, porque aí você pode escorregando, e aí você dá um ataque especial de estar escorregando, beleza. Só que tem vários momentos do mapa que você tá num lugar que você não acha que vai escorregar. Parece reto. Você olha e diz, isso tá reto. Inclusive na gravação vocês podem ver aí, tipo, o ambiente tá reto, mas o meu personagem fica escorregando toda hora. E aí muda o combo todinho do martelo. Muda o combo todinho, parabéns. O combo é outro agora. Por quê? Porque sim.
Porque no Wilds, você só desliza mesmo quando você vê, ó, isso aqui é uma ladeira, isso aqui é um barranco. Eu tô escorregando aqui. Show. Show, tranquilo. Eu estou enxergando. No Rise eles nem colocaram isso, graças a Deus, que eu prefiro que não tenha. Mas no Wilds, você usa o modo de foco e tal, e você não escorrega. Show. O problema com o Word é porque esses barrancos estão em todo canto e eles mudam o combo da arma inteiro. Inteiro, geralmente para um golpe mais lento, que demora mais pra terminar. Aí, meu amigo, você tá tentando dar o seu ataque normal, você vai ficar preso nessa animação gigante sem poder fazer nada, e o monstro vai lhe meter a surra. E muitos desses cantos, assim, alguns você pode ver, ó, isso aqui é uma ladeira, eu vou escorregar, então é melhor eu prestar atenção nisso, o que já não é legal. Eu quero só usar o meu combo normal, eu quero usar a minha arma, eu não quero escorregar. Tipo, uma das piores mecânicas que eu já vi no Monster Hunter é essa de escorregar. Aí você tá querendo usar sua arma normal, mas pelo menos você vê, você enxerga, você planeja ao redor disso. Aí, o que me irrita é quando o chão parece completamente reto, o seu personagem nem começou a escorregar, você vai dar um ataque e ele começa. De novo, a lâmina dinamo, que eu tentei usar por um tempo, não dá, porque o combo principal dela muda toda hora. Toda hora, e você nunca sabe por que que dessa vez o terreno é uma ladeira e da outra vez não. Porque tem um momento que você vai olhar isso, claramente é uma ladeira. Não, mas seu personagem não vai escorregar aqui não. E tem outros que isso aqui tá reto, mas ele vai escorregar assim. Por quê? Porque o jogo quis. E não faz sentido. E aí isso quebra pra mim, eu nunca consegui achar uma arma principal assim, o que eu dissesse, nossa, essa é a minha arma no World. Essa é a arma que eu uso, essa é a arma que eu gosto. Por quê? Como é que eu gostar da arma? Eu geralmente gosto do martelo. Eu uso o martelo no Wilds, tô usando no Rise, tô usando no Freedom Unite, eu gosto desse martelo. Martelo é legal, martelo é feliz. Aí, como é que eu vou usar o martelo? Se toda vida que eu tento dar o meu golpe normal, o combo inteiro muda. É tipo, aí é difícil, né? Aí é difícil. E eu nem tenho tanta raiva assim do Word, porque ele fez muito bem pro martelo. Ele colocou aquele combo do Big Bang, né? Tipo, tem uns combos interessantes. Mas assim, você vai ter que se acostumar com isso. A não ser que você use Long Sword ou a glavinha de inseto, né? Long Sword não, espada longa, né? Eu não lembro como é a tradução, eu jogo em inglês. Mas assim, você usar a glaive de inseto e, tipo, você não tem nem que lidar com isso. Mas a maioria das armas tem. E é insuportável, cara. E aí você vai ter os monstros invasores, né? Os monstros invasores. Que, cara, eu entendo, é um conceito legal. Eu acho interessante, principalmente porque é aquela ideia. Você tá no meio da selva aqui, você não sabe o que que pode acontecer. E várias vezes é interessante você ver assim, o Beelzebub descendo dos céus. Às vezes não faz sentido nenhum. Eu tava dentro de umas cavernas ali, lutando com o Odogaron numas cavernas minúsculas, e aparece um Beelzebub na caverna. Eu, tipo, é fisicamente impossível você voar até aqui, cara. Como que você chegou, parceiro? Isso não faz sentido nenhum. E não faz, ele apareceu porque tem que aparecer. E esse é um dos problemas dos invasores no World, assim, principalmente quando o Devil Joe aparece, que é tipo, a gente tá aqui só pra encher o seu saco, vamos aparecer toda a vida, não vamos parar de encher o saco e aí o bicho aparece, ele dá um rugido, seu personagem não consegue se mover porque tá tampando as orelhas, e aí o outro monstro vem e te dá essa porrada. Nossa. E quando você chega na DLC, que o dano dos monstros aumenta até o absurdo, né? Você tá lutando com o Rajang, por exemplo. O macaco ali virado no Jiraiya, funcionando assim, tipo, a 300 por hora, a todo segundo da luta, você hiper concentrado. Entra um maldito alce gigante que aparece na DLC. Não importa se você estiver no meio de um vulcão. Esse alce vai aparecer. Não sei por que que tem um alce num vulcão, mas ele vai aparecer. Ele vai dar um rugido, você vai ficar parado, o Rajang vai te cobrir de porrada e acabou. Você se lascou. Parabéns. Aí, peça a Deus pra, tipo, não ser uma investigação que só tenha uma chance de concluir, porque senão, se lascou. Beleza que tem skill pra você desviar disso, né? Você coloca ali os... O negócio de tapar os ouvidos, eu não lembro qual é o nome dessa skill em português. Aí você coloca e show, beleza, ótimo. Tranquilo demais. Problema. Aí eu dou menos dano, né? E agora a caçada leva mais tempo. E aí esse negócio, você vai ter skill suficiente pra... Você vai ter decorações o suficiente pra colocar esse skill no máximo? Você vai ter? Sempre tem esse problema do Word, porque você nunca sabe que decorações você vai ter. Às vezes é tipo, esse monstro é fraco contra essa série de skills. Mas eu não tenho, cara. Eu não tenho essas skills. E aí é um dos motivos do porquê eu nunca terminei. Eu lutei contra o Rajang Furioso, né? Que é uma luta irada. Eu amo esse monstro. Tem muita coisa maneira nesse jogo. Mesmo eu reclamando assim, é tipo, tem muita coisa irada pra você ver nesse jogo. Só que se prepare, porque esses defeitos que eu tô falando são reais. Eles vão estar lá e você vai ter que lidar com eles.
Pra algumas pessoas, Monster Hunter World é o melhor Monster Hunter que eles já jogaram na vida. E isso é gente que jogou vários Monster Hunter. E eu entendo. É um jogo que nos pontos bons ele é muito bom. Mas também nos pontos ruins ele irrita pra caramba. E eu não aguento mais. Porque eu não vou. Eu, por exemplo, eu tô aqui, né? Eu já desbloqueei a quest do Alatrio. Eu posso lutar com ele, ele é o penúltimo boss, depois vai pro Fatalis e acabou, né? Matei os monstros principais. O Nergigante ainda não apareceu. Não sei por quê, tipo, porque quando você chega no final da DLC, vários monstros clássicos não aparecem, mas estão no jogo. É pra eles aparecerem. O Nergigante fica até aparecendo na história da DLC e tal, mas eu não consegui lutar com ele ainda, que é um negócio que me irrita pra cacete, porque é um dos meus monstros favoritos. Mas tudo bem, tranquilo. Mas, né, eu tô aqui no Alatreon, eu vou lutar com ele, aí eu preciso farmar por umas 200 horas pra ter uma build boa, pra fazer para fazer os upgrades na minha arma e tal. Oh, eu não vou passar 200 horas fazendo isso. Mas não vou mesmo. E agora, tipo, as caçadas duram 25 a 30 minutos, não é mais 40. Então, show, né? Tranquilo, melhorou. Mas ainda assim, eu não vou fazer isso. Nossa, eu esqueci, eu tava falando dos invasores, né? Vamos terminar aqui o assunto dos invasores. Então, tem esses invasores. Os invasores, eles irritam muito. É maneiro, várias vezes você vai achar irado. Mas aí tem vezes que você só tá querendo farmar aquela armadura, você só quer que seu monstro chegue, aí esse bicho aparece, dá um rugido, você para, aí você tem que pegar. Será que tem bosta na minha mochila? Aí você bota a bosta na baladeira, atira no monstro, aí eu tenho que ver se funciona, aí ele vai ficar cheirando, aí, eu não gostei desse cheiro, aí vai embora. É um monte de coisa que perde o seu tempo. De novo, aquele papo de que o Monster Hunter World não respeita o seu tempo. Porque toda vida que isso acontece, parabéns, é mais tempo que você vai ter que jogar no lixo. Aí, você vai ter que gastar tempo, porque depois da DLC o jogo simplesmente toma muito tempo. E aí eu fico, cara, pra quê, sabe? Tem muitas decisões do Word que eu me pergunto realmente por que que vocês fizeram isso. E muita gente se perguntou também, porque essa garra não foi nada popular. Então, eu acho que eu já falei o suficiente aqui. Eu vou dizer minha opinião desse jogo. Esse jogo é muito bom e vale com certeza a pena você jogar. Só que pare quando lhe encher o saco. Pare quando lhe encher o saco. E ele vai lhe encher o saco. Raríssimas são as pessoas que vão ter paciência de ir até o Alatrio e o Fatalis. Porque Jesus, ô coisa chata, viu, o final desse jogo. E vai ter muita coisa maneira pra ver. O Yangaruga, eu amo esse monstro. Rajang, incrível. Zinogre, Tigrex, Odogaron. Cara, tem muita coisa irada pra fazer no World. Muita coisa irada, muita coisa. Você pode ir fazendo amizade com as tribos dos gatinhos ali. Também achei muito divertidinho fazer isso. Você pode ir sequestrando a vida selvagem pra colocar na sua casinha. Muito bonitinho. As armaduras são todas iradas, assim, muita armadura boa. Tem muita coisa maneira pra fazer no World. Agora, o último problema, eu acho que isso é importante falar, as armas são péssimas. Tem várias armas bonitas, mas a grande maioria é só uma arma de ferro ou de osso com a pele do monstro colada em cima. Tipo, nossa, que design, hein? Que design. Eu jogo desde a primeira geração e, cara, me desculpe, desde a primeira geração você vai ter uns designs mais criativos de arma. Esse negócio de é um osso e é um osso com pele de monstro ou é um pedaço de ferro com pele de monstro. Uau! Incrível, hein? Incrível. E pode acreditar, se você usar uma arma muito grande, tipo a própria lâmina de Namo, 90% da sua gameplay vai ser ficar olhando aquilo ali cobrir o seu personagem todinho e é só um osso com a pele de um monstro, não é nem uma arma legal. Então, cara, de verdade, assim, esse jogo tem vários problemas. Se você achou que mesmo com esses problemas ele parece interessante, parece uma coisa que você quer participar, eu recomendo demais. Foi uma das coisas mais divertidas da minha vida. Eu não aguento mais olhar pra cara desse jogo. Só de pegar imagens de gravação pra poder gravar esse vídeo. Eu já tava de saco cheio, tava quase tendo um colapso nervoso. Mas a verdade é que depois de 270 horas você enjoar de um jogo, quer dizer que o jogo valeu por um tempo bem grande, né? Por um tempo bem grande. E eu não me arrependo de um centavo que eu gastei, principalmente porque ele tá em promoção direto. Quanto à performance, eu falei que ele teve problemas ali. Não tem mais. Qualquer máquina moderna consegue. O meu PC é um PC de entrada e roda, tipo, só não tava 60 frames cravado porque eu coloquei tudo no máximo, inclusive as partículas. Eu não recomendo você colocar as partículas no máximo, porque a claridade visual desse jogo é meio ruim. Então, se você diminuir, você enxerga melhor. Então, a opção gráfica que é melhor deixar mais baixo, até por uma questão de gameplay. Porque, como você pode ver aí no fundo, eu não tô enxergando nada nessa luta, eu acho que você também não tá. Então, é uma recomendação minha, não deixe tudo no máximo. Mas eu deixei no máximo e não mexi. Erro meu, erro meu. Eu também recomendo que você preste atenção nas configurações. Olhe no YouTube quais são as melhores configurações, ou valendo cada uma, o que é que fazem, testando. Porque muita raiva eu passei com esse jogo por causa que eu tava com as configurações erradas. Os menus são confusos, então
tome seu tempo pra aprender cada coisa, como é que funciona a comida, os alimentos e tal, pra você ganhar os seus buffs, como é que funciona os itens. Isso vale pra todos os Monster Hunters, mas eu acho que principalmente o World, ele precisa que você saiba como cada coisa funcione, porque tem muito mais coisas que nos outros. Você tem que prestar atenção em muitos mais detalhes, e isso é muita coisa pra muita gente. Então, tipo, você quer um Monster Hunter mais simples, uma coisa mais tranquila. O mais simples que tem é o Rise. Mas até ele é meio complexo. Na verdade, não tem nenhum Monster Hunter simples. Mas o World eu acho que é o mais complexo de todos. O Wild, talvez. O Wild. É. Mas todos são complexos. Se você é um novato, você vai apanhar. E aí, pra finalizar esse vídeo, a questão da dificuldade, né? Cara, o povo falar o World era um jogo. Não, cara, o World não é um jogo tão difícil assim. Eu já joguei muita coisa mais difícil que o World. Os 3 primeiros Crash Bandicoot são muito mais difíceis que o. Ah, o rank baixo do World era mais difícil que o do Wilds. Era, mas também não era muita coisa. Se você é um player que já tá acostumado com Monster Hunter, você vai. Tipo, a única dificuldade que eu tive no rank baixo de World foi o Anjané, que foi porque eu tava esquecendo de me alimentar antes de ir pra missão. No momento que eu lembrei que dava pra fazer isso, não teve chance comigo. Eu esculachei com o bicho. Então, de verdade. Tipo, cara, não, sabe? O Monster Hunter World não é tão difícil assim. Eu vou dizer, a DLC ficou difícil, principalmente por causa do tempo, porque os monstros ficam muito rápidos e como você vai passar muito tempo com eles, é a questão de cansaço mesmo, assim. No final você já tá cansado, você já não consegue desviar com a mesma velocidade. Então, realmente, na DLC ele fica bem difícil, mas todos ficam difíceis na DLC. O Wilds ainda não tem, mas o Rise, quando chegou na DLC e eu fui lutar com aquele Shogun Seanata, mano, aquele caranguejo me deu uma surra tão grande. Então, tipo, o Monster Hunter, todos os ranks baixos são fáceis. Os dos mais antigos são os mais difíceis por questão de conhecimento mesmo, porque tem vários detalhezinhos que nos novos não tem, ou que a pessoa não sabe, mas se você souber, eu como alguém que joga os velhos e tô jogando o rank baixo do Freedom Unite, é tipo, cara, é batata, assim. Eu consigo lidar muito fácil com esses ranks baixos. Todo rank baixo de Monster Hunter é fácil. Alguns são mais fáceis que outros, e talvez o World seja um dos mais difíceis. Mas um dos ranks baixos mais difíceis ainda quer dizer um rank baixo extremamente fácil. O rank baixo mais difícil que eu já joguei foi o do Rise, na verdade. O do Hub. Porque o da Vila é ridiculamente fácil. É ridículo como é fácil aquele rank. Eu nem recomendo você jogar assim. A história tá lá, eu sei, mas, cara, é tão fácil que chega a ser chato. Mas o da Vila é o da Vila não. O do Hub é o mais difícil que eu já joguei. De todos os rank baixos de Monster Hunter. O do Rise no Hub é tipo, a primeira galinha vai te dar one shot. É nesse nível. E é divertido pra cacete. Divertido pra cacete. Eu nunca apanhei tanto na minha vida, mas era divertido pra cacete. Então é isso, a gravação já tá ficando longa. Jogo que eu super recomendo, Monster Hunter World. Recomendo qualquer Monster Hunter. Seja o 4, que o 4 tem uma história muito boa também. Se você quer jogar o Wilds, talvez seja interessante você jogar o 4, baixa um emulador, não precisa nem pagar nada. Os antigos, eles têm todos uma vibe interessante de se jogar. Quanto mais antigo, mais grind você tem que fazer. Então, fica atento ali na primeira geração. A segunda eu já acho mais de boa. Mas a primeira, o grind é muito forte. A terceira eu ainda não joguei, mas parece muito interessante você lutar com os bichos debaixo d'água. Então, todo Monster Hunter tem coisa interessante pra você ver. Todo Monster Hunter. Todos eles são bons, são jogos excelentes. O World não é diferente. Só que o World tem uma série de problemas que, pra você especificamente, podem ser insuportáveis. Pra mim, eu sei que foram. Mas foram depois de 270 horas. Então, tipo, eu digo, vai valer a pena. Agora, o quanto que vai valer a pena? Cuidado, talvez você goste mais se você começar por outro Monster Hunter. Eu comecei pela primeira geração, que é o pior pra começar, e na minha opinião valeu a pena. Eu gostei pra caramba do jogo. Você pode começar por qualquer jogo. Talvez o World não seja pra você, ou talvez seja. Esse vídeo é mais uma questão informativa. Então é isso, pessoal. Deixa o like, se inscreve. Nesse canal aqui eu falo sobre videogame, sobre o que eu quiser falar na hora, honestamente. E é sobre videogame. Essa é a única constante. Então se inscreve aí se te der vontade de ver. E é isso. Até a próxima.